diminuição da realização pessoal. O terceiro componente do burnout, uma terceira dimensão, ela representa outro aspecto fundamental. Note que a gente vem de um passo, o emocional, chegou agora, afetou as relações, e aqui a pessoa ela se vê afetada em si mesma. Essa diminuição da realização pessoal, ela é caracterizada por sentimentos de ineficácia e baixa realização no trabalho. Isso leva o indivíduo a sentir frustrado, desmotivado e questionando o valor do seu próprio trabalho. Tá? Essa dimensão ela pode gerar uma sensação profunda de que seus esforços não estão sendo reconhecidos, o que pode ter impactos significativos na autoestima, na motivação para o desempenho das atividades profissionais. E veja, aqui, quando a pessoa chega nesse ponto, ela está basicamente no fundo do poço, porém, dificilmente a pessoa que está com burnout tem essa percepção. E por isso que é importante a gente conhecer isso, as pessoas saberem disso, para elas se policiarem, digamos. Então, aqueles que enfrentam a diminuição da realização pessoal, devido ao burnout, o trabalho, para elas, o trabalho se torna uma fonte constante de insatisfação. Então, não é salário, não é nada que vai trazer ela a satisfação. Porque ela olha para as tarefas que antes ela realizava com entusiasmo e fazia com toda a dedicação, de um modo diferente. Essas atividades se tornam monótonas, sem sentido. A sensação de que o trabalho não está sendo produtivo e que não faz diferença, isso pode se instalar, levando a um sentimento de inutilidade. E essa diminuição na realização do trabalho ela pode ser especialmente difícil de lidar para pessoas que têm uma forte identidade profissional, onde carreira é parte importante da sua identidade pessoal. Isso é muito comum nas pessoas que estão num cargo de confiança, um cargo de liderança. E é muito perigoso, e essas pessoas dificilmente se percebem disso. Então, quando o trabalho deixa de proporcionar um senso de propósito e satisfação, a sensação de perda é avassaladora. No mínimo, ela pode ser avassaladora, tá? Então, além disso, o indivíduo com burnout, ele pode experimentar um sentimento persistente de que os seus esforços não são reconhecidos ou valorizados. Olha só, começa a olhar para si mesmo, se achar incapaz, e quando ele olha os que estão na sua volta, ele tem uma percepção distorcida, uma visão totalmente núbia e errada, mas o que ele vê é como se ninguém mais reconhecesse e valorizasse o trabalho dele. Olha como a coisa muda, né? Isso pode ser resultado simplesmente de uma falta de feedback positivo, ou até, de repente, de recompensa adequada pelo trabalho desempenhado. Mas, geralmente, na cabeça da pessoa. O reconhecimento, então, ele é uma parte fundamental da motivação humana. Em ausência, pode afetar negativamente a motivação do desempenho. Então, às vezes, acontece o seguinte, eu já sou responsável por uma equipe, eu tenho algumas responsabilidades, o meu superior, ele nunca me dá um feedback positivo. Cara, por mais que isso pareça banal, não é. Para a pessoa que está com síndrome de burnout, cara, isso faz uma diferença, parece uma coisa boba. Não é. Não é. O reconhecimento verbal não precisa ser, sabe, monetário, é verbal. Às vezes é um sorriso, às vezes é um gesto de rosto, um gesto de gratidão. Apazigua e transforma. É incrível, né? Mas é uma realidade muito perceptível. Bem, vamos lá. O sentimento de ineficácia no trabalho ele pode também ser exacerbado pelo esgotamento emocional e pela despersonalização, tá? Então, a gente volta a ligar isso aí, linkar com as outras duas dimensões. Quando alguém se sente emocionalmente esgotado e desconectado das emoções e das emoções dos outros, a capacidade de envolvimento pleno no trabalho é prejudicado. Essa falta de engajamento, ela pode levar à percepção de que o trabalho não está sendo realizado com a devida competência, e isso aumenta ainda mais a sensação de ineficácia. A diminuição, então, da realização pessoal
ela pode ter consequências significativas, tanto no ambiente quanto na vida pessoal. No ambiente profissional, pode levar ao declínio no desempenho, na produtividade, na qualidade de trabalho. Se a pessoa ela exerce um cargo de confiança, isso vai afetar toda a equipe. Então, a motivação para cumprir prazos e metas, ela pode ser prejudicada. Isso pode resultar num ciclo de insatisfação profissional. É complicadíssimo. Então, a vida pessoal, a diminuição da realização pessoal, ela pode levar a uma insatisfação geral com a vida, com a perda de interesse de atividades que antes eram prazerosas. O sentimento de que o trabalho não traz realizações, ele pode afetar a autoestima, a autoconfiança, a sensação de satisfação geral com a própria vida. Eu digo até o seguinte, tem pessoas que nesse momento são levadas, induzidas, isso depende muito da sua cultura, até ao suicídio, a tentativa de suicídio. Tamanho é a sua própria insatisfação. É muito perigoso. Para enfrentar, então, a diminuição da realização pessoal e a síndrome de burnout, obviamente, aqui é fundamental o apoio e o suporte. A terapia profissional de saúde mental, ela é fundamental para auxiliar na identificação, na compreensão desses sentimentos, bem como o desenvolvimento de estratégias para resgatar o sentido de propósito da realização do trabalho. Tá? Então, as empresas e organizações aqui têm um papel importantíssimo na prevenção e no tratamento da diminuição da realização pessoal entre os colaboradores. Então, promover um ambiente de trabalho que valoriza o reconhecimento, o feedback positivo, da forma mais simples e mais gratuita que nós podemos fazer, bem como proporcionar oportunidade de desenvolvimento profissional, crescimento pessoal, isso pode ajudar a reverter esses aspectos do burnout e a melhorar essa satisfação e motivação. Eu torno aqui a reforçar que isso é barato, fácil e simples de realizar e de fazer hoje, e fundamental, importantíssimo. Então, em resumo, essa terceira dimensão é a diminuição da realização pessoal, que é o terceiro componente da síndrome de burnout. Nós vamos dizer o seguinte, ele é caracterizado por sentimento de ineficácia, baixa realização do trabalho. Então, o indivíduo com burnout nesse nível, ele se sente frustrado, desmotivado e ele passa a questionar o valor do seu próprio trabalho. Isso gera a sensação de que seus esforços não estão sendo reconhecidos. Então, abordar esse aspecto na síndrome de burnout é essencial para promover o bem-estar emocional, a motivação e a satisfação profissional e pessoal. Olha, percebam que eu falei dessas três dimensões e eu não fui buscar detalhes de cada uma delas, apenas passei um overview, aquilo que é generalista, aquilo que afeta de um modo geral quem tem esse problema de burnout, apesar das suas peculiaridades, da individualidade de cada situação, de cada elemento, de cada pessoa. Olha só, é importante a gente perceber que tem a questão do ambiente, tem a questão da empresa, das instituições. Mas, eu reforço, isso começa por cada indivíduo. Isso tem que partir da nossa consciência e quem é afetado é o indivíduo. Então, eu reforço que a responsabilidade principal é do indivíduo e, por consequência, da instituição.